Uma portaria do Ministério das Comunicações obriga, desde 1º de julho, emissoras de televisão aberta a fornecer horas semanais de programação audiodescrita. O TV Folha foi conferir o trabalho da audiodescritora Lívia Mota. A profissional já narrou óperas, peças teatrais e, desta vez, um casamento. Agora o músico já está posicionado à porta. Ele usa uma casaca preta longa, camisa branca com gravata borboleta de cetim. Dirige-se para o tapete vermelho e anuncia a chegada de Roberta. A audiodescrição é um recurso que amplia muito o entendimento. Então, a gente fica com esse foninho aqui, ó, eu fico falando tudo. E o público-alvo é a pessoa com deficiência visual. Entretanto, o recurso destina-se também a pessoas com deficiência intelectual, idosos, analfabetos, pessoas com déficit de atenção, autistas. Se todos os casamentos tivessem audiodescrição, a gente se sentiria incluso, porque muitas vezes você fica num canto, né, do salão lá, esquecido, nem um garçom não liga para você. A Roberta estava entrando e a Lívia foi descrevendo os detalhes do vestido, do irmão dela, como é que ela estava, que até então era uma surpresa, né, o famoso vestido da noiva. Ela completou o que faltava, assim, em relação a detalhes de muita coisa que a gente ia perder. Então a gente vai traduzir as imagens e sem colocar a nossa opinião, a nossa subjetividade. Rafael, vira-se para Roberta e beija seus lábios. Muitas vezes, assim, no meu caso eu já enxerguei cores, então eu lembro das cores, mas muitas coisas também a gente vai montando com as formas táteis que eu conheço. Então, quando ela descreve uma flor, quando ela descreve o bolo. A gente procura não colocar um adjetivo muito que traduza muito a nossa opinião, como muito bonito, belíssimo, horroroso, não. Hoje eu me senti, a Lívia emprestou os olhos dela pra gente, e hoje eu me senti totalmente vidente. Uma chuva de estrelas prateadas e corações vermelhos é lançada sobre os noivos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição Federal completa esse mês 25 anos. Considerada pelos constituintes a chamada Constituição Cidadã, ela mudou a forma como o governo gasta o orçamento anualmente. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. A grande mudança foi que nós passamos a ter um orçamento que é concentrado basicamente em pagamentos a pessoas. Em 1987, um ano antes da promulgação da Constituição, os gastos com assistência social, benefícios sociais e pessoal, o que a gente chama de grande folha, representavam 39% do orçamento da União. Em 2012, esses mesmos gastos chegaram a 73,7% do orçamento da União. Isso porque aumentaram muito os gastos com previdência, seguro-desemprego, LOAS e também programas sociais como Bolsa Família. Assegurou amplos direitos sociais. Então, você tem a questão da educação que está assegurada, você tem a questão da saúde. Na época se chamava resgate da dívida social. A principal marca é essa, é uma Constituição voltada para o assistencialismo. Quando a gente abre esses dados de 73,7%, a maior parte dos recursos vai para benefícios relacionados à aposentadoria,
quase 40%. A Constituição de 88 definiu as condições da implantação de um estado de bem-estar social no Brasil. E esse estado de bem-estar social inexistia antes nessas proporções. A gente tinha políticas sociais, mas não um estado de bem-estar social. Todos os direitos civis básicos, né, liberdades individuais, tudo está super bem definido na Constituição. Inclusive, na sua forma mais moderna, questões de gênero, étnicas para liberdade religiosa. Esse aumento nas despesas com benefícios sociais e pessoal engessou e diminuiu a capacidade do governo de investir. Se em 1987 o governo investia cerca de 16% do orçamento, hoje ele investe só 6%. Isso falando em investimentos em estradas, aeroportos e infraestrutura. O pedaço que ficou da pizza para os investimentos ficou muito pequeno. Hoje nós temos uma deterioração dos chamados serviços públicos básicos, que em grande medida se deve à redução dos recursos que são destinados a essas áreas. Eu acho que a Constituição saiu do jeito que saiu, ou seja, uma Constituição muito prolixa, com uma série de políticas públicas no seu interior, porque a conjuntura da Constituinte de 87 e 88 favorecia isso. A gente tinha a emergência de uma série de demandas provindas da sociedade ao final do regime militar que faziam com que a Constituinte fosse o estuário natural de todas essas reivindicações. Não adianta só a gente comemorar a Constituição. Agora nós estamos num drama muito grande, porque se não fizer nada, o gasto com esses setores vai dobrar. A carga tributária, obviamente, teve de dar um salto gigantesco para pagar essa conta. É óbvio que não só bate no bolso das pessoas, esse aumento da carga tributária, como ele é um grande fator de redução da competitividade do Brasil. E por isso a gente está atrasado em qualquer indicador de competitividade no mundo. Embora a Constituição tenha garantido vários direitos para o cidadão, a Folha obteve uma pesquisa que mostra que as pessoas sabem muito pouco sobre seus direitos garantidos no documento. Olha, assim, de supetão, eu sei, mas assim, direito à saúde... A população não sabe como é que funciona, o que é uma Constituição também. O Instituto Alana, que defende os direitos da criança, fez uma pesquisa que mostra que 81% da população não sabe o que a Constituição diz a respeito dos direitos da criança e do adolescente. Eu sei bem pouquinho, viu? Na verdade, bem pouco. Se a gente comparar a Constituição brasileira americana, o fato da Constituição americana ser muito pequenininha e ela ser, digamos, parte do currículo escolar, então aquela Constituição entra mais no cotidiano do que a nossa. Eu diria que até cidadãos altamente educados não vão ler o ECA, né? Eles não vão ler a Constituição. Ela garantiu muita coisa na prática. Eu acho que o mais importante é as pessoas terem noções dos seus direitos. 5 de outubro de 1988, a nação nos mandou executar um serviço. A nação mudou. Se você disser que é possível reconhecer uma arquitetura de direita, eu digo que sim. Mas a da esquerda não existiria, porque é o desejo do povo que a cidade tenha êxito e seja a realização dos altos desígnios da nossa existência no planeta.